Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. E aqui estão os Teus filhos, em adoração a Ti neste sábado, o 7º dia da semana que o Senhor criou lá na criação. Dia que o Senhor abençoou e santificou. E te pedimos que continue conosco, que o Teu Santo Espírito abra nossa mente e nos dê as palavras corretas para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 40, verso 8, é um texto conhecido. E muitos sabem de cor. Isaías 40, verso 8. Como dizem alguns pastores, abra a sua Bíblia. Mas hoje em dia você tem que dizer assim, pegue o seu celular, né? Ou o seu tablet. Tablet está meio fora de moda agora, né? Agora é mais o celular mesmo. Mas ali está a Bíblia também. E Deus fala através da comunicação também. Isaías 40, verso 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A Bíblia é um milagre. Um livro que começou a ser escrito logo depois que a escrita foi inventada. Sim, porque não tinha escrita no passado. As pessoas tinham uma memória tão boa que um contava para o outro e aquilo ficava na memória. Não era meio tipo agora, quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? Ficava aquilo na memória mesmo. E Moisés, inspirado por Deus, já que a escrita havia iniciado ali entre os babilônicos e os egípcios, provavelmente os chineses também já tinham seus caracteres lá. Mas a língua começou a se tornar mais fácil, porque a língua dos egípcios era muito complicada. E o hebraico agora parecia uma língua um pouco mais fácil de se escrever, e Moisés começou a escrever os primeiros livros da Bíblia. Existe uma discussão qual foi o primeiro, qual foi o segundo, mas nós temos os 5 primeiros da Bíblia e provavelmente o livro de Jó também, escritos por Moisés. E Moisés coloca a história do planeta Terra desde o começo, com a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que hoje em dia tem gente que não crê em Deus, né? Diz, eu sou ateu. E outro dia alguém estava dizendo assim, é interessante que nos últimos dias não vai haver mais ateu no mundo. Já pensaram nisso? Sim, porque o diabo vai personificar a volta de Jesus. O sobrenatural vai estar ocorrendo solto. Como é que alguém pode continuar ateu? Ele vai acreditar pelo menos numa força superior que tem por aí. E na volta de Jesus, então, aí acabou mesmo, né? Não tem como ser ateu mais. Impossível. Então, o ateísmo é uma espécie em extinção. Vai deixar de existir. E o interessante é que a Bíblia começa lá com Moisés. Eu não sei quando ele escreveu, mas se ele escreveu no Êxodo, provavelmente ali próximo do 14º século antes de Cristo. E agora ela vai contando a história do planeta Terra e chega em João, no Apocalipse, que nós estudamos durante esses 3 meses, em que ele conta mesmo antes de Moisés, em Apocalipse 12, mostrando como aconteceu o pecado no céu antes da criação da terra. E como Deus criou um plano da salvação, que inclusive vai ser tema de uma das lições da nossa escola sabatina, agora em Efésios. Um plano para a salvação do ser humano. E dentro desse plano continha inclusive a volta de Jesus e ainda 1000 anos para frente. 1 milênio para frente. E o que vai acontecer depois dos 1000 anos? A descida da Nova Jerusalém a essa terra transformada em uma nova terra. E essa é a esperança de cada adventista, não é? Por que nós somos adventistas?
Porque acreditamos na volta de Jesus. Agora eu vou contar um segredo para vocês, que não é segredo, alguns já sabem disso. Nós temos muitos católicos adventistas. Sim, que acreditam na volta de Jesus. Nós temos muitos assembleianos adventistas, que acreditam na volta de Jesus. Nós temos muitos muçulmanos adventistas, que acreditam na volta de Jesus. Eles creem um pouco diferente, creem que Jesus e um outro profeta deles lá vão se reunir e vão voltar a esse planeta e trazer, mas acreditam na volta de Jesus, a moda deles, né? Então, adventistas são muitos. E por que somos do sétimo dia? Porque acreditamos que o sábado é um dia de guarda. É um dia que Deus deu quando? Lá na criação, no Éden. E Ele colocou duas coisas nesse dia. Ele abençoou e santificou esse dia. E ao guardarmos o dia do sábado, nós relembramos que Deus é o Criador. E que Ele é o nosso dono, que é o dono desse planeta. Ele que criou tudo isso. E o sábado é esse dia que nos conecta com o Criador. Então não tem como ele ter sido abolido e destruído. Algo que alguém abençoou lá no passado não vai se tornar maldito no meio da história do ser humano, né? Existe um outro texto na Bíblia que eu quero considerar com vocês hoje, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que diz aqui. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Mas aí ele dá uma dica de quando vem esse dia do Senhor. Olha a dica. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Outra dica. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas ele fala uma coisa interessante aqui no verso 4. Vamos continuar lendo. Mas vós, irmãos da igreja de Vila das Belezas, vocês não estão em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ué, então está dizendo aqui que vocês aqui da Vila das Belezas não vão ser apanhados de surpresa. Então para vocês não vai ser esse dia como um ladrão. Quer ver uma coisa interessante? Vou fazer um teste aqui. Vamos supor que aqui seja a linha do tempo da Bíblia. Aqui é o livro do Gênesis, a terra foi criada, e vem a descrição da Bíblia, né? Vem o Êxodo, o povo de Israel sai lá do Egito, é formado a nação de Israel, infelizmente Jerusalém é tomada pelos babilônicos, Daniel vai lá para a Babilônia, vem os profetas menores, chega o tempo de Jesus, a igreja começa a se formar no livro de Atos, Paulo sai pregando a todos os lugares, vem o período aí das profecias do Apocalipse, e finalmente, no final, vem a volta de Jesus. Aonde a gente estaria nessa linha do tempo? Será que a gente caminhou já 50%? O que vocês acham? Mas foi mais 60%, 70%, 80%. Ah, vocês sabem, um dia da volta de Jesus não querem me dizer, né? Ah, estou compreendendo. É por isso que vocês não estão em trevas, para que esse dia apanhe de surpresa. Na verdade, no livro Grande Conflito, que é o livro que muitos já distribuíram, ou estão distribuindo, Ellen White diz assim: venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. A minha Bíblia diz em Amós capítulo 3, verso 7, que o Senhor não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Então, através das profecias, Deus deixou claro aproximadamente a época da volta de Jesus. Quando você lê aqui, nesse capítulo que estamos abertos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 19 diz assim: não apagueis o espírito. É um versinho curtinho. Não apagueis o espírito. E na sequência, outro curtinho. Não desprezeis o quê? As profecias. A igreja adventista, durante muito tempo, foi conhecida como a igreja que pregava as profecias. Parece que alguns se esqueceram um pouco das profecias. Mas durante esse trimestre nós estudamos as profecias do Apocalipse, não é? A mensagem dos 3 anjos. E a gente tem que estar sempre estudando de novo, porque cada vez que você estuda, você tem uma visão um pouco diferente. Eu dei o título ao meu sermão de Geração do Tempo do Fim, não é? Porque eu acredito que esses sinais que Jesus deu para nós, eles estão se cumprindo. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, que é um capítulo muito conhecido, que é um sermão quando Jesus dá os sinais da vinda dele, e você lê aqui no verso 3, Mateus 24, verso 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Discípulos curiosos, perguntando a Jesus: quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E Jesus deve ter falado para ele assim: cala a boca, esse assunto não te pertence. Foi assim que ele falou? Ah, não falou assim? Ah, interessante. Ele começou a enumerar os sinais. E falou, inclusive, para eles estarem atentos, vigiai. E desde aquele período, as pessoas, especialmente a igreja cristã, têm analisado os sinais. E chegou um momento que eles achavam que Cristo ia voltar dali a pouco. E Paulo, nós estudamos na lição, chega um momento que ele fala assim: depois nós os vivos, os que ficarmos. Ele queria estar vivo na volta de Jesus, né? Só que ele sabia das coisas, e ele falou assim: mas eu sei que não será assim, porque antes tem que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que a gente estudou aqui na lição. Existiam algumas profecias que tinham que se cumprir ainda. E hoje, nós que vivemos aqui no fim da linha, e olhamos para trás nas profecias, a gente percebe como cada profecia veio se cumprindo à risca. E eu ouso dizer que nem mais é uma questão de fé acreditar na volta de Jesus, mas é uma questão de bom senso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês interessante, que talvez vocês não pensaram. Está lá em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Aliás, eu gosto tanto do livro de Daniel e das profecias de Apocalipse, que muitas vezes quando eu leio a Bíblia eu já começo com Daniel. Depois eu vou lá para o Gênesis, né? Não perco muito tempo não, eu já vou direto para o Daniel. Ou então vou direto para o Apocalipse, né? E eu gosto de ler cada vez uma Bíblia diferente. Na verdade, eu coleciono Bíblias. Então, onde eu passo nesse planeta, eu dou um jeito de comprar uma Bíblia naquela língua, né? Então, eu tenho, mesmo que eu não consiga ler. Não, eu não trouxe as 42 línguas lá do Quênia, mas pelo menos umas 4 eu trouxe, né? O Swahili, o Lu, o Masai, foram algumas das línguas que eu lembro de cabeça que eu trouxe uma Bíblia. E nós também distribuímos muitas Bíblias na língua deles. O Masai é um povo assim colorido, gosta de usar muitos brincos, muitos colares, bem diferente. E eles vivem na região do Quênia, da Tanzânia, especialmente, mas vai encontrar alguns no Congo também. A maioria deles estão ali naquela região. Vivem numa região meio desértica, com pouca chuva, pouca água. Eu lembro que um sábado nós fomos passar com eles num congresso entre os Masai. A igreja não era assim, era debaixo de uma árvore, né?
E eles sentavam assim ou numa pedra. Bom, os chefes tinham uma cadeira. E a minha esposa fez questão de trazer uma cadeira Masai lá deu um trabalho para trazer aquela cadeira, a gente trouxe desmontada, agora tem que montar. Eu tirei foto, numerei cada pecinha, espero que seja montado um dia, né? Ainda não foi montada porque a gente chegou o ano passado, no mês de abril, quando decidimos pela jubilação. A gente podia ter continuado lá, mas a gente decidiu voltar para o Brasil, que achamos que lá a tarefa já havia sido completada. E nós temos um sobradinho aqui, não muito distante daqui. Na verdade, dá para ir a pé, é perto da estação Giovanni Gronchi ali. E a gente decidiu vir ali até a gente definir aonde a gente vai estar morando. Então, estou pertinho aqui de vocês, não está longe não, viu? Se gritarem muito forte, eu vou escutar lá. Na verdade, eu estive aqui na igreja, acho que um domingo e um sábado, mas eu vim disfarçado e vocês não me perceberam que eu estava aí, né? Mas assisti aqui o culto no sábado e num domingo aqui com vocês. De vez em quando também vou assistir ali na comunidade do Morumbi, que é pertinho, uma quarta-feira eu fui lá assistir o culto deles de oração. Mas boa parte do tempo, muitas vezes, estou pregando em outra igreja, então não estou frequente numa igreja. Sábado passado eu estava no NASP, né, aqui no IAE. Eu falo NASP, mas na minha cabeça sou o IAE, né, porque eu sou das antigas, né? Então, estivemos naquela reunião dos Masai ali, né? Muita gente ali, vindo de longe, andando às vezes 30 quilômetros, caminhando até chegar ao local. Eles gostam de andar, andam muito. Eles costumam usar uma espécie de espada assim, ou facão do lado deles. E são conhecidos porque é um povo que não tem medo de leão. O leão foge deles. E a gente inclusive perguntava, mas as crianças andam por aí? Andam. Mas o leão às vezes não ataca algum? Às vezes, mas é raro. Eles são capazes de chegar no leão que está comendo assim. Se vocês procurarem vídeos no YouTube, vão ver. Está comendo a carne e o leão corre. E ele pega a carne do leão e leva. Aos 15 anos, a criança, para se tornar adulto, é obrigado a matar um leão. Esse é o teste da maioridade do Masai. É complicado, né? Mas aquele povo, vários deles têm aceitado a Jesus. Eu lembro que nesse dia, na hora do almoço, eu vi a mãe jogando água na mão da criança para lavar a mão para comer, né? E eu achei engraçado, porque a água estava barrenta, né? Falei, como é que vai lavar a mão com água cheia de barro, né? E eu cheguei para minha esposa e falei assim, você viu, uma coisa engraçada, a mãe tentando lavar a mão da criança com aquela água barrenta. Ela falou, você viu o arroz? Está marrom, não é tempero não, é aquela água mesmo. Nós não comemos o arroz, porque eles estão acostumados, a gente podia ter algum problema, né? Mas vejam vocês, aqui em Daniel capítulo 12, saindo lá do Masai e vindo para a Babilônia, né? Aqui já, em Daniel capítulo 12, Daniel diz assim, na verdade não é Daniel que está falando, é um anjo. Se vocês lerem Daniel 10, 11, 12, está tudo junto. É uma parte inteira. Um anjo que começa a revelar a Daniel a história do mundo. Na verdade, é a história de Israel, do teu povo. Ele fala assim, olha Daniel, eu vim aqui para contar a história do teu povo, o que vai acontecer com ele. E no capítulo 11 ele começa a contar a história. Eu não vou explicar 11 aqui, porque senão ia ficar a tarde inteira. E aí eu teria que trazer o PowerPoint. Ele falou assim, cadê o PowerPoint? Eu falei, hoje veio, eu espero que tenha mais power do que point. Mais poder. Então, ele começa a contar a história, desde a época ali da Babilônia, no capítulo 11, e vem vindo. E a história, eu acredito que nós estamos aqui pelo verso 41. Portanto, há 4 versos da volta de Jesus. Só alguns acontecimentos finais. No capítulo 12 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Jesus. Então ele vai falar da volta de Jesus. O grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo.
Haverá tempo de angústia, qual nunca houve. É aquela grande tribulação que a gente vê lá no Apocalipse também. As pragas caindo, perseguição e tudo mais. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o que vai acontecer? Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E ele continua dizendo aqui dos sábios, né? Diz que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre eternamente. E eu acho interessante que quando ele está falando isso, ele fala para Daniel encerrar o livro. Aqui no capítulo 4. Fala, Daniel, fecha o livro aí, as pessoas não vão entender o livro agora. Ele fala assim: encerra as palavras, sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. No tempo do fim as pessoas vão entender o que eu escrevi aqui. Então existem algumas verdades que as pessoas não entenderam no passado. Por isso que na classe aqui que eu passei a lição, eu tentei responder a pergunta que a irmã fez aqui na frente. Vocês lembram da pergunta dela? Eu vou falar da pergunta porque está na lição. Diz assim, ó: como ter equilíbrio entre estar ciente dos tempos em que vivemos e não ser pego em especulações infrutíferas sobre o que ainda não nos foi revelado? E eu disse: e se foi revelado e você não está sabendo? Porque tem coisa revelada que muita gente não sabe. E vão ser pegos de surpresa. Fala, mas é já? Como é que aquele sujeito recebeu o Espírito Santo e eu não? Lembra daquela parábola das 10 virgens? O que representam as 10 virgens? Os adventistas. Porque elas estavam esperando o quê? A vinda do noivo. Então nós temos ali 10 adventistas. E quando eu falo adventista, não estou falando só adventista do 7º dia. 10 adventistas. Quantas dormiram? É vergonhoso dizer, mas todas. Então você também está dormindo. Eu também estou dormindo. Nós vimos aqui o menino falando de Laodiceia, é uma igreja meio morna, né? Tem gente quente, mas tem gente fria. E na mistura dessa igreja morna, assim. Mas é o povo de Deus, são as virgens. E chega um momento que tem alguém que parece que não dormiu, eu não sei quem, porque ele grita. E quando ele grita e fala assim: aí vem o noivo, o que acontece? Quantas acordam? Ou todas, as 10. Mas quando elas acordam é que tem a diferença. E qual a diferença? 5 tinham alguma coisa que as outras 5 não tinham. E aí está o segredo. Eu, há alguns anos atrás, escrevi um livro chamado Chegou a Hora. E nesse livro, eu comento sobre as 10 virgens. E eu falo assim, interessante, né? Se nós queremos estar entre as 5, a gente deveria assumir o estilo de vida das virgens prudentes, né? Porque se eu quero fazer parte daquele povo, eu tenho que pegar o estilo de vida deles. E aí eu comecei a analisar o estilo de vida das virgens prudentes. Bom, se elas são virgens prudentes e são cristãs, elas vão tentar imitar a Jesus Cristo. Eu tinha ouvido falar de um livro que falava sobre a comida que Jesus comia. Eu falei, puxa, eu queria ler esse livro, porque de repente as virgens comem do jeito que Jesus comia. Eu morava em Jacareí naquela época, onde fica Novo Tempo, e eu fui numa livraria Saraiva, que ficava em um shopping ali em São José dos Campos, e falei, olha, eu queria um livro. Ele falou, pois não. Qual o nome do livro? Eu falei, não lembro. Meio difícil, né? Ele falou, mas o senhor lembra o autor? Eu falei, também não sei.
Falou, mas sabe alguma coisa do livro? Falei, parece que é a comida que Jesus comia. Falei, então já facilitou, né? Entrou no computador lá, comida que Jesus comia. Então, não, com esse título não tem. Falei, é um livro de dieta. Ah, é um livro de dieta? Bom, fica mais fácil. Procurou lá. Na verdade, era A Comida de Jesus e Seus Discípulos. Ah, era um pouquinho diferente. Acho que é esse o título. E era um best-seller. Muita gente estava interessada em comer a comida que Jesus comia. E realmente o autor começa dizendo assim, olha, se você é cristão, você quer copiar Jesus Cristo, não é? Ele é o modelo. E por que não copiar na comida? E aí era um livro de dieta baseado na dieta de Jesus Cristo e seus discípulos. Mas eu fiquei pensativo sobre o que esse autor falou. Aí fiquei pensando, puxa, o que será que as virgens prudentes comem? Não deve ser igual às outras. O que será que as virgens prudentes ouvem? Que tipo de música é o estilo de música das virgens prudentes? Aí comecei a pensar, bom, talvez elas sejam diferentes também no jeito de vestir. Que tipo de roupa as virgens prudentes usam? Aí fiquei pensando, se elas têm assim uma TV na frente delas, que tipo de programas na TV elas assistem? E isso é algo para cada adventista pensar, não é? Se realmente ele quer se tornar uma virgem prudente. São 10. Que bom seria se fosse metade que fosse salvo, né? 50%. Mas o livro do Apocalipse coloca 144 mil como um número ali simbólico. Se fosse 144 mil, nossa, é tão pouquinho em 8 bilhões de habitantes, né? É muito pouca gente. E aí eu fico pensando em Noé. Gente, Noé pregou. E aí vem na história aqui a nossa linha do tempo na Bíblia, né? Porque a Bíblia começa com Adão. Os 3 primeiros capítulos já mostram a queda de Adão. Depois, naqueles 10 primeiros, você já tem ali o dilúvio. 1000 anos se passam, na verdade é um pouco mais, 1400 anos mais ou menos se passam. E Deus diz para Noé, Noé, não tem mais jeito, filho. Vou ter que destruir a terra toda. E eu sugiro que você construa um barco para caber a população do mundo. Ora, algumas pessoas que fizeram cálculos acreditam que a Terra devia ter em torno de 800 milhões a 1 bilhão de habitantes naquele período. Porque as pessoas não morriam rápido. E foram se multiplicando, né? E Noé construiu uma arca, mas imagine, a arca não era grande, mas não era assim para caber uma população do mundo inteiro, né? Mas ele falou assim, vai ter muita gente aqui, olha, 3 andares. Aqui no andar eu ponho os animais, aqui nos andares eu ponho o povo, aqueles que aceitarem, no outro vai ficar comida, alguma coisa. Eu não acredito que Noé pensasse que apenas ele e a esposa, 3 filhos e 3 noras fossem salvos. Nem um cunhado, nem um tio, uma tia, um sobrinho. Que coisa triste, né? Aí você vai para Sodoma, é pior ainda. Sodoma teve até que os anjos juntarem, levar pela mão, e uma ficou pelo meio do caminho ainda, né? Foi a esposa de Ló. Como é que vai ser esse final, né? Será que eu vou estar entre esses? Será que vocês estarão entre esses? A passagem foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora depende da gente aceitar. Tem gente que não quer ser cidadão do reino, sabe? Tem gente que não quer e faz questão de não querer. Eu cheguei à conclusão, depois desses eventos que a gente viu aí nos últimos dias, que isso é uma realidade. Tem gente que vai ficar muito triste no céu. Não vai ficar feliz no céu. O meu tempo já quase foi, se é que não foi. Eu queria encerrar com uma overdose da profecia que eu sempre faço nas igrejas.
Não mata não, viu? É overdose, mas não mata. Se essa aqui é a linha do tempo, imagine que ali seja o Gênesis e aqui seja o Apocalipse, a volta de Jesus. Certo? E eu comecei a estudar nesse livro, Chegou a Hora, ou escrevendo esse livro, Chegou a Hora, as profecias e colocando essas profecias nessa linha do tempo. E quando você lê Daniel capítulo 2, profecia conhecida, essa estátua de Nabucodonosor, nós temos ali os reinos representados, não é? A cabeça de ouro, depois vem os peitos de prata, e assim por diante, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e aí, no ano 476, os reinos se dividem, e os países começam a se formar. E depois do ano 476, então, vem a pedra, que é a volta de Jesus. Cristo não poderia ter voltado antes do ano 476. Porque essa profecia já dizia isso. Né? Nós estamos esperando aí a volta de Jesus. Por isso que alguns dizem assim, vem meteoro. O meteoro é a volta de Jesus. Às vezes eles falam isso sem saber do que estão falando. Mas é Daniel capítulo 2. Quando você estuda Daniel capítulo 7, aquela profecia dos animais. Um leão, um urso, um leopardo, um terrível espantoso. Cada um, mesma coisa. Né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Só que tem uns detalhes a mais. Nesse animal terrível espantoso tem 10 chifres. Divide em 10, no ano 476. Mas aí um outro reino, um outro chifre pequeno, derruba 3. E esse chifre começa a dominar no ano 538. É o poder do papado. O poder papal na igreja medieval, que assumiu como bispo político da igreja e líder político do Vaticano. Assume 2 poderes. E ele ia ficar, de acordo com a profecia, 1260 anos. Ou seja, em 1798, o papado tinha que sair. E isso aconteceu. No final exato, porque profecia muitas vezes é matemática. Em 1798, o Papa foi preso pelas tropas de Napoleão e só retornou com o poder político em 1929. Cristo não poderia voltar antes de 1798. Porque depois disso Daniel vê os tronos, o julgamento, e depois vem a volta de Jesus. Quando você estuda Daniel capítulo 8 e 9, tem uma longa linha de 2.300 anos, que terminou em 1844, quando começa o julgamento dos mortos, daqueles que já morreram. Cristo não podia ter voltado antes de 1844, esse julgamento vem vindo. Vai chegar um momento que acaba, se é que já não está por aí, né? Porque, 1844 começou. Já estamos aí 170 anos para frente, não é? É muito tempo. Vou pular o Daniel 11. Mas antes de pular o Daniel 11, olha o que diz aqui o verso 10 do Daniel 12. Verso 10 não, desculpe, verso 5. Eu não vou ler, vou dizer a história. Daniel acabou de ver a visão e tem um homem vestido de linho no rio. Quem é que fica em cima do rio vestido de linho? Só pode ser Jesus. De um lado tem um anjo e de um lado tem outro. E esse anjo vira para Jesus e fala assim: Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Um anjo curioso, aqui no verso 6. E Jesus coloca aqui algumas datas também, que eu não vou falar hoje, né? Mas Jesus também responde. É impressionante. Se você vai para o Apocalipse, então você tem as profecias do Apocalipse começando em João, praticamente. Se você tirar o capítulo 12. As 7 igrejas. 7 igrejas nós vimos aqui, começando com Éfeso e terminando com qual? Laodiceia. Essa igreja é a penúltima? Essa é a última? Então nós chegamos no fim da linha. É nessa igreja que Jesus vai voltar. Não tem Laodiceia 2, Laodiceia o retorno, isso aí é coisa de filme, né? É Laodiceia e fim. Vocês percebem por que eu disse, ou dei como título meu sermão, Geração do Tempo do Fim?
Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Alguns não acordaram para isso ainda. Quando você estuda a próxima profecia, são 7 selos. Começa com aqueles cavalos, cavalo branco, simbolizando a igreja de Éfeso, a igreja pura, maravilhosa, né? Com os discípulos. Depois a igreja vai piorando, piorando, chega no cavalo, na cor da morte. Paganismo entra na igreja, coisa terrível. E nós estamos vivendo no 6º selo. Por que estamos vivendo no 6º? Porque o 7º é a volta de Jesus. Até Apocalipse capítulo 8 diz assim: houve silêncio no céu por meia hora. Por quê? Porque os anjos saem de lá e vêm para cá. Estamos aguardando aqui o 7º selo. Se você vai para a próxima profecia, as 7 trombetas, e estuda um método tradicional, começa com os juízos de Deus. O primeiro sobre Jerusalém, no ano 70. E vem os juízos de Deus e passou o 6º e estamos aguardando o 7º. Qual é o 7º? A volta de Jesus. Então nós estamos no final da linha do tempo. Muito em breve, nós vamos colocar na nossa mente, ou vamos ter em vista em nossa mente as palavras que aparecem aqui em Apocalipse 21. E eu gostaria de encerrar lendo esse trecho que é tão querido para os adventistas do 7º dia, porque é a nossa bendita esperança. Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Vocês já pensaram que o centro do universo vai ser aqui? Essa terra vai ser transformada, e o trono de Deus vai estar aqui, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 5, João diz assim, na verdade não é João, é o anjo, né? Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ah, nós como adventistas ansiamos por esse dia maravilhoso. Vamos orar? Vai ser muito bom, não é? Nós que aguardamos esse dia maravilhoso. E a notícia melhor é que está muito próximo. Nós tivemos um pastor que, na nossa divisão, dizia assim: ouço os passos de um Salvador que se aproxima. E mais do que nunca a gente ouve esses passos. Vamos orar. Querido Pai, aqui estão os teus filhos, os adultos, as crianças, mas para ti todos são filhos e são crianças de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus a essa terra. E Ele veio há 2000 anos atrás. E morreu por cada um de nós. E estamos aguardando agora, Senhor, o seu retorno. Aqui estão esses teus filhos adventistas, virgens, de acordo com a parábola de Jesus. Não nos deixe dormirmos. Mantenha a nossa fé viva. Derrame sobre tua igreja o Espírito Santo e nos dê a alegria, o privilégio de vermos o Senhor voltando em glória e majestade dentro de mais algum tempo. Sabemos que o tempo corre rápido. Possivelmente já podemos pensar que o céu está em alvoroço, na preparação para o retorno e na busca dos salvos. Os últimos acontecimentos, diz a Bíblia, serão rápidos. Não nos deixes dormir, sonolentos,
mornos, mas aviva a nossa fé, a nossa esperança. Que esses irmãos e amigos aqui de Vila das Belezas, seus vizinhos, parentes, filhos, amigos, possam também, por tua misericórdia e por tua graça, estarem presentes de pé naquele dia, olhando para as nuvens se abrindo e o rosto brilhante e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. E esse anjo, Senhor, que me acompanha e que acompanha cada um desde que nascemos, nós vamos vê-lo. E ele vai dizer: vamos subir. E a gente vai dizer: vamos, Senhor. E a minha Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Oh, que glória, que maravilha. Continue conosco no restante desse sábado, Senhor. Continue conosco no restante de nossa vida até a volta de Jesus, onde estaremos para sempre contigo, eternamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.